Pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à autorização da gravação. Deixa eu já compartilhar a tela. Aí, antes de eu iniciar aqui, né, tava conversando aqui com o Epitácio, né, que já estava aqui na live, esperando eu entrar aqui. Tem alguns avisos. Pessoal, a turma, TEC 098, 096 de Caruaru, eu já fiz a revisão, né? Os alunos que estavam me mandando mensagem, ó, professor, enviei a tarefa lá, não corrigi, então, de Caruaru, né? Eu tô cuidando de 5 turmas, né? Que tá no mesmo, que estão alinhadas, né? Igual tá aqui os navegadores aqui, eu tava fazendo atualização desde cedo. Então, a 098, deixa eu até colocar aqui na pasta aqui, que aí fica mais fácil. Aí vocês visualizam aqui. Então, essa daqui, ó, Caruaru, né? A 098, 096. Atualizei hoje, né? O modo específico 3, as notas, né? O Franklin aí, né? Que é o coordenador em geral aí de Pernambuco. Ele pediu para eu rever, né? E alguns alunos também estavam mandando mensagem: ó, professor, eu enviei eficiência, eu enviei gestão, né? O senhor ainda não corrigiu, né? E aí todas estão corrigidas atualmente, né? Até manutenção, até o C15, né? Que foi ao C anterior, a que finalizou, né? Lembrando que semana passada, como foi feriado municipal de Goiânia, né? Por isso que aqui já no planejamento já estava aqui, né, listado como feriado aqui de Goiânia, né, que não houve aula. Por isso que o planejamento já começava dia 31/10, né? Aí Caruaru, né, já tá essa que é a TEC 098, 096 já está revisada. A de Areias também, né, a 098, 097, também já todas as UCs, desde eficiência energética até manutenção do CEP, também foi revisada as correções que os alunos estavam faltando. Petrolina também já foi a TEC 098, 099, né, de Petrolina, também já foi atualizada hoje. É. E aí eu já tinha iniciado a Araripina, né? E só que eu ainda estou na metade lá das revisões, né? Então amanhã eu finalizo a Araripina e Cabo, né? Já eu corrigi a maioria, né? Mas sempre tem alguns alunos que foram inseridos, igual eu estava conversando aqui antes aqui com o Epitácio, né? Foram inseridos aí no instalação do CEP, por exemplo, né? Daí ele teve que voltar lá nas aulas, né, que eu já tinha gravado de gestão, de eficiência energética, para fazer as tarefas, né, e me avisaram, só que eu ainda estou devendo algumas correções. Então, a Araripina, né, está em processo e ainda falta também os alunos, né, os de cabo aqui, mas se eu não me engano, eles estão praticamente todos corrigidos aqui. Eu acho que, se não me falha a memória, Cabo foi o único que não teve inserção depois de começar o módulo 3, né? Mas, enfim, Araripina e Cabo ainda está faltando eu fazer a revisão. Aí a revisão, lembrando que até ao ser passada aqui, né? Ao ser de manutenção e operação do sistema elétrico de potência. Agora, faltando, né? Porque com essa revisão, pessoal, vai ficar mais fácil, porque eu vou focar só em projeto, né, na correção de projetos de sistemas elétricos de potência e na educação empreendedora, que vai ser só uma aula, ela é rapidona. Então, vamos lá. Tem mais outro aviso aqui, pessoal. Eu pedi para o Gabriel, essa UC aqui, ela é um pouquinho complicada no sentido de que projeto predial, né, projeto industrial, é até mais, vamos dizer assim, é mais comum, né? Porque igual vocês aí estão no Senai, né? A indústria é uma parte forte aí, né? Do Senai, né? O foco na indústria, né? Não é nem foco no predial, mas na indústria mesmo. E essa parte do sistema elétrico potência, que é a distribuição, a transmissão, né? As hidrelétricas aí, ela já, né? Já é um foco mais amplo aí, né?
que foge aí do escopo do Senai. Então, eu fiz uma modificação nessa disciplina para ela ficar o mais didática possível para vocês, né? Ao longo do tempo aí, eu venho ministrando aqui o pessoal da eletrotécnica, o pessoal da engenharia elétrica, e eu percebi que é pelo pouco contato, né, que o aluno de eletrotécnico, de engenharia elétrica tem com o sistema elétrico de potência, né? Só para vocês terem uma ideia, eu só tive contato depois que eu me formei, eu fui contratado por empresa, passei 6 meses fazendo treinamento, fazendo curso de eletricista de redes, né, aqueles que sobem lá no poste, eletricista de linha viva, né, fazendo treinamento naquele caminhão, né, que tem um cesto aéreo. Aí que, né, um ano depois depois que eu fiz os treinamentos, né, é que eu comecei a entender mais dessa área, né? E só para vocês terem uma ideia, na época que eu fiz engenharia elétrica, não, o projeto eu não sabia nem, eu sabia só fazer o predial e o industrial. Esse do CEP eu não sabia nem para onde eu ia. Aí só depois, né, eu entrei lá, eu fiz esse concurso, entrei na vaga lá de analista, né, e fiscal de rede. Aí é que eu comecei a entender essa parte. Então, e essa ideia não foi só minha, né? Tem um professor aqui que ele é analista aqui, né? No caso de vocês, a concessionária local é a Neoenergia, né? Aqui em Goiás é a Equatorial, né? É Equatorial do Goiás, né? Antigamente era Celg, aí depois foi para Enel, né? A Enel Distribuição, e agora recentemente nós mudamos aí, né, de concessão para Equatorial Goiás. Então, esse colega, ele é analista lá na Equatorial, né? Ele é docente aqui no Senai, analista também na Equatorial, um professor também de uma cidade próxima aqui, Anápolis. Ele também abraçou esse projeto para a gente modificar um pouco essa disciplina para ela tornar mais inteligível para você, aluno. Daí, o que que eu já pedi para o Gabriel fazer, né? Ele ainda não, provavelmente ele ainda não fez, no mesmo molde lá de manutenção e operação do CEP. Eu pedi para o Gabriel já colocar, já para a próxima aula, né? Já colocar o material extra que vai ajudar vocês. E esse material é necessário. Inclusive, ele é necessário também para o professor aí do presencial, né? Esse projeto, o projeto já pronto, né? Porque a ideia dessa disciplina aqui, pessoal, é vocês fazerem um projeto. Mas como você ainda, eu não sei como é que tá vocês aí, se alguns de vocês já trabalham como, né, eletricista, já é cadista, né, projetista, o pessoal chama de cadista, né, aquele profissional que fez o curso lá o de AutoCAD 2D, né, e inclusive dependendo aí da construtora, né, eu lembro que uma vez eu prestei serviço aí para Moura, acho que é Moura de Boa, que chama, mas o pessoal aí em Pernambuco chama de Moura do B, né? Não sei se vocês conhecem. Daí eles tinham um programa, né? O Auto QI Illumine. Aí, através desse programa que tinha a parte de desenho, né? Que é semelhante à do AutoCAD, é que era só desenho mesmo, é como se a gente tivesse numa prancha, né? Numa régua paralela, igual a gente viu lá em leitura e interpretação de desenho, só que virtual, né? E também o, o programa, o QI Illumine, que faz projeto elétrico, né? E fazia na época mais era projeto de predial e de industrial. Só depois que a gente foi avançar aí para o sistema elétrico de potência, né? Mas eu vou mostrar aqui alguns modelos para vocês. Vocês vão ver que o padrão do projeto de o sistema elétrico, né? A gente vai focar lá em instalações elétricas do CEP. Nós comentamos sobre hidrelétrica, né? Falamos um pouco de hidrelétrica, falamos um pouco de linha de transmissão, mostrei o projeto que ele é baseado no método geométrico, né? Ou seja, as distâncias, quanto maior a tensão, lembra, tem uma tabela lá da NR10, né? Que quanto maior é a distância, né? Lembra aqui, ó, vamos lá, NR10.
Ó, já vou ir no site do ponto .gov. Aí tem essa tabela aqui do anexo 2 da NR10, ó. Lembra que quanto maior a distância, maior é o raio de risco. Aí o raio de risco, que é esse raio menor aqui, ó, é aonde vai a abrangência do campo eletromagnético. Então, quanto maior o raio de risco, maior é a abrangência do campo eletromagnético, ou seja, maior vai ser a distância de um cabo da fase A, por exemplo, né, de uma linha de transmissão para o outro cabo. Então, lá em instalações, né, a gente viu, ó, por exemplo, uma linha aí da ordem aí de 500, de 500 kV, né, já, por exemplo, né, até 700, o raio de risco ele chega a ser 5 metros e 20, ou seja, a próxima fase, a fase B, por exemplo, ela tem que estar deslocada, né, de mais de 5 metros e 20 para não dar uma autoindução, não, desculpa, uma indução de uma fase para outra e aparecer um arco elétrico resultando num curto-circuito. Por isso que eu falei lá na aula que é o método geométrico, né? Ou seja, eu tenho as distâncias limites que vai ditar a distância entre uma fase e outra, o tamanho das torres, né? O tipo de torre, se ela é estaiada, se ela é autoportante. Então, nessa disciplina aqui, a gente vai focar na rede de distribuição, né? A gente falou do universo macro aí, né? Geração, transmissão, chegamos em distribuição. Na verdade, lá no início do curso, a gente começou com predial industrial, né? Aí aqui no CEP a gente abriu o leque, falou de geração, transmissão, e agora nessa matéria aqui de projeto do CEP, a gente vai focar no projeto da rede de distribuição urbana, tá? Existem outros de linha de transmissão, de hidrelétrica, as equações são as mesmas, existem alguns métodos aí diferentes, mas nessa a tarefa em si que tem aqui é para distribuição de energia, né? Rede aérea de distribuição de energia. Beleza. Então vamos lá na. Aí eu já vou pedir, já pedi, né? Inclusive, já falei hoje com o Gabriel, para ele colocar três pastas, na verdade, né? Três pastas que vão ajudar vocês a fazer cada uma das três atividades que a gente tem, né, aqui nessa disciplina, tá bom? Então já vamos começar a montar nossa pasta aqui. Aí as três, eu já pedi para ele colocar logo as três, que já são cinco salas, né? Cinco turmas, que aí fica até. Aí vocês já vão vendo a pastinha, o material, né, didático ali, né? Vocês já vão tendo noção antes mesmo da gente ter a aula, né? Ou seja, antes do dia 7 do 11, vocês já vão ter acesso à pasta da à pasta de material extra, né, da segunda atividade e de material extra da terceira atividade. Vamos pôr aqui a TV, atividades. Esqueci do T aqui, né? Agora vamos lá em situação de aprendizagem. Vamos baixar aqui o descritivo. Esse descritivo aqui, pessoal, vou pedir para que vocês dêem uma lida nele depois, que eu vou focar mais agora em explicar como é que é a atividade. É porque se... Ah, agora foi. A pasta não tinha sido copiada. Agora a pasta da atividade 1. Aí a pasta da atividade 1 vem três arquivos. Esses dois arquivos são materiais extras, né, que eu vou apresentar o contexto deles aqui. Eu não vou ler porque é um material muito grande. Peço que vocês também leiam ele depois, né?
mas é um material bastante extenso aí. Eu vou mostrar os tipos de rede, né? Rede nua, que a gente vê aí na distribuição de energia, que são as redes antigas, né? O pessoal chama de rede convencional, e as redes compactas, que são as redes cobertas, né? E aqui é o material, né, da atividade um propriamente dita, né, que vocês vão fazer e me enviar. Fazer o download aqui da pastinha. Nossa, hoje o negócio tá lento aqui, viu? Vou dar vou pôr aqui. Isso. Assim vai ficar mais fácil aqui. Deixa eu tirar o arquivo zipado. Ok. Então, ó, esse daqui é o descritivo, né? E aqui são as três folhas, né? O roteiro aqui, vou focar, né, em falar sobre o que que tem lá dentro do roteiro e mostrar a folha de atividade aqui para vocês. Habilitar aqui a edição, deixa eu tirar o marcação do parágrafo. Eu já até preparei a pasta aqui, já até enviei para o Gabriel, e até amanhã ele coloca para vocês aí. Deixa eu pôr aqui. SAP modelo, ó, já até preparei aqui, ó, material complementar, atividade um, atividade 2 e atividade 3. Então, o material complementar que eu vou fornecer para vocês é o arquivo DWG, né? O arquivo aí no formato do AutoCAD, né? Na extensão DWG. E o arquivo, o DWG, pessoal, é complicado, por exemplo, até que o programa, quando eu estagiava, tinha um tal de, chamava QI-CAD, que era o de desenho. Aí ele tinha um formato chamado DXF, que também é um formato nativo do AutoCAD. Só que esse programa, o KiCad, ele era gratuito, né? Eu sei que quem vende esse programa, o cara foi um gênio. O que que ele fez? Ele criou um programa gratuito de desenho mesmo, né? E semelhante ao do AutoCAD. Ele fornecia ele gratuitamente. Aí, por exemplo, o elétrico, cabeamento estruturado, né, que é a infraestrutura de rede, telefonia, né, que hoje em dia telefonia e infraestrutura de rede está tudo integrado, né, a gente não sabe onde um termina, onde o outro começa, né, por exemplo, telefone fixo hoje em dia não é mais como antigamente, antigamente era circuitos, né, era comutação de circuitos, eram as chamadas CCCs, né, e hoje em dia, se você tem uma linha fixa, na verdade você está falando pelo par trançado ou pela fibra ótica. Na verdade, você está falando pela tecnologia VoIP, né? A voz sobre IP. Na verdade. Ok. Então, eu forneci ele em DWG, até para ajudar o professor aí do presencial, né? Tem unidades que têm uma eu não conheço a realidade das 5 unidades aí, né? Mas na maioria das unidades aí do Senai, você tem lá os postes anão, né? Que aí é um poste bem pequeno mesmo, né? O suficiente, tem umas unidades que eles ficam na bancada, né? Justamente para o aluno focar na montagem ali da cruzeta, da mão francesa plana, do braço tipo L, do espaçador losangular, né? Focar apenas na montagem dele para ele entender a lógica, até mesmo porque ele, um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, por exemplo, né? Ele tem que dar treinamento para os eletricistas de rede, né? Sobre como é que monta aquela infraestrutura. Ele recebe treinamento, por exemplo. Eu fiz treinamento do NR35, né? Eu trabalho em altura. Eu fiz o treinamento do anexo 12 da NR12, né? O trabalho nos cestos aéreos, né?
Então, a gente faz vários desses treinamentos justamente para nós virarmos multiplicadores e poder dar treinamento, né, e capacitação para os eletricistas, né, predial, eletricista industrial e eletricista de rede. Aí eu forneci ele em DWG para ajudar o professor aí, né? Geralmente a gente joga no projetor, né? Coloca lá na tela, mostra o projeto. E eu também forneci o projeto já, esse projeto aqui já estão pronto, tá, pessoal? A ideia da atividade é você fazer, mas como a gente viu que a gente tem pouco tempo, né, não só no EAD, mas aí na unidade, a gente resolveu, né, fazer a modificação na disciplina, modificar. A gente fez o projeto e daí o foco é você entender como que esse projeto é concebido, como que ele vai sair do zero até chegar no projeto pronto para aprovação na concessionária de energia local. Então, aí nessa pasta vai ter o arquivo DWG, né, o projeto aqui, deixa eu já abrir ele. E também vai ter ele, aí como o AutoCAD em si, né, ele precisa de licença, né, eu consigo abrir aqui, porque tem a licença aqui do Senai, né, eu tenho uma licença que eu utilizo porque eu sou docente aqui da unidade, né, lá no escritório eu utilizo porque o dono do escritório, ele tem a licença, né, aí para evitar esse problema, né, você, né, até mesmo no celular ou no seu computador, eu também vou fornecer a versão dele em PDF, né? Aqui é a versão do projeto, né, do projeto já pronto, concebido aqui no PDF. Então, essas duas versões vão estar na pasta, né, de material complementar da atividade um, tá? Beleza, vamos agora entender qual que é a descrição aqui, qual que é a atividade, né? Já vou abrir a folha de resposta da atividade, deixar os dois aqui lado a lado, né? Para a gente, enquanto a gente lê, a gente discute aqui. Tá abrindo aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu cliquei duas vezes. Só um minutinho, pessoal. Tô achando que tá dando aqui mesmo conflito. O arquivo não tá querendo abrir, deixa eu. Provavelmente é porque a quantidade de caracteres estourou aqui. Só fazer um negócio aqui, rapidão. Só modificar o nome aqui, pessoal, a TV1. Acredito que agora vai dar certo aqui. É, foi isso mesmo. Deu estouro de caractere aqui. É que o meu armazenamento, pessoal, ele já tá gritando de tão cheio que ele tá. Eu vou ter que dar uma esvaziada nele. Então, beleza, essa folha aqui, acredito que se o computador que você estiver utilizando ele não estiver lotado, não vai dar esse problema que deu aqui comigo, tá? Então, essa é a folha de tarefa que vocês vão fazer algumas modificações que eu vou pedir aí, né, para vocês. E essa daqui é o descritivo. Então, na concessionária local, né, dessa região aqui, foi aberto um expediente, né, solicitando a energização da rua, né, dessa rua aqui, ó, Domingos, tal e coisa, Salvador, Bahia,
através de uma senhora aqui, dona Yasmin Santana, que adquiriu um lote e está construindo a nova residência nesse endereço. Então, basicamente, aqui, ó, tem uma história gigantesca aqui. Para evitar, né, da gente ler essa história toda aqui, né, eu já vou resumir. Então, essa senhora aqui, toda concessionária, pessoal, ele tem um 0800, um número, né, gratuito aí que você liga para você pedir a ligação do seu medidor de energia. Basicamente, tem uma regra, eu não sei como é que é aí em Pernambuco e na região de vocês, né, pela Neoenergia. Aqui tem uma regra, se eu tenho uma carga, quando eu falo carga, eu falo de potência, né? Até 46 mil watts de potência. E eu tenho até 6 medidores de energia, né? 6 consumidores. Deixa eu pegar aqui o desenho, que aí fica. Se eu não me engano, ele está nessa outra disciplina aqui, rapidão. É isso mesmo, está aqui. Só voltar lá para nossa pasta. Aqui, ó, eu tô falando Goiás aqui, né? Essa regra ainda é praticada aqui pela Equatorial. Se eu tenho até 6 unidades, né? Aqui chama de medição agrupada, né? Na verdade, a concessionária chama de medição agrupada. Ou seja, 6 kitnets, 6 barracões, 6 apartamentos, né? Dependendo aí do estilo de construção, né? Se eu tenho até 6 monofásico, aqui é o desenho, né, uma medição de energia de um consumidor, né? Então, basicamente, a gente vem com um cabo aqui, ó, por cima do borne superior, onde vai ficar o disjuntor, né? No caso, esses consumidores são monofásicos, né? Você tem uma entrada geral trifásica aqui, né? Então, eles são monofásicos. No borne superior do disjuntor, passa pelo disjuntor, vem aqui, ó, quando ele é monofásico, você tem essa entrada aqui, ó, com 4 parafusos. Aí, esse primeiro da esquerda aqui, ele comunica com o último da direita, né? Seria onde você coloca o condutor fase. Então, ó, o medidor de energia analógico, o digital aqui, ele vai fazer a leitura desse cliente, né? Vai fazer aqui a leitura e esses dois bornes aqui, né? O de linha aqui, o de entrada, é o do neutro, né? Que comunica com esse. Inclusive, quando você trabalha para concessionária ou para uma terceirizada, né? Que presta serviço, uma das tarefas tem um laboratório de aferição, né? De medidores, né? Assim como tem o da concessionária aí de água de vocês, né? Aqui no caso aqui é a Saneago, né? Você tem um laboratório de aferição em que todo medidor de energia, né? Assim como tem lá na Saneago aqui o medidor, o hidrômetro, né? O medidor aí de consumo, né? De quantos metros cúbicos, né? De água você consome. Eles passam, né? O pessoal compra, né? O lote, leva para o laboratório da concessionária, faz o teste, vê que ele está dentro do desvio padrão, né, o normal aí, né, de medição. Aí sim, depois que ele foi comprado, né, de um determinado fabricante, testado no laboratório da própria concessionária, aí ele vai ser liberado para ser ligado em um possível cliente. Então, o que que a senhora Yasmin aqui, né? O que que em resumo ela fez? Ela construiu aqui, não necessariamente ela, né? Mas ela, né? Tem uma casa, um barracão, tem uma residência aí, né?
um eletricista, um eletrotécnico, né? Dependendo aí, geralmente, dependendo aí, é um eletricista, né? Só quando a pessoa tem muito poder aquisitivo aí, numa residência comum aqui, que ela pede para um eletrotécnico ou um engenheiro fazer esse projeto. Só se fosse uma casa de alto padrão, né? O pessoal aí que tem maior poder aquisitivo. Mas residências aí comum, barracões, né, que a gente constrói aí para alugar, né? Raramente nós chamamos um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista. Geralmente, né, quando a gente quer fazer certo, a gente chama pelo menos um eletricista predial, né? Aí tem gente que faz na tora aí, faz. Aí a gente vê cada escabrosidade aí, né? Cada instalação que só Jesus, né? Só Jesus salva, né? Nessas instalações aí. Mas é importante. Aí, por exemplo, essa regra aqui, né? Não sei se tem uma regra semelhante aí em Pernambuco, diz que se eu tiver uma carga, né? Uma potência, né? Geral aqui, desses 6 consumidores aqui, né? O somatório dela der até 46, né, quilowatts de potência. E, e esse 46, se não me falha a memória, ele é até categoria T3. Ele é trifásico, categoria T3, que suporta essa carga. Aí, esse cliente, basta ele fazer a construção aqui da instalação elétrica dele, né? Chamando, né? Se Nossa Senhora das Instalações Elétricas permitir, né? Pelo menos que ele chame um eletricista, né? Que saiba o que está fazendo. Aí esse eletricista ou ele mesmo faz a instalação, ele liga no 0800, né, nesse número gratuito da concessionária, e ele pede para fazer a ligação dessa unidade consumidora. Aí a concessionária vai agendar, né, uma visita ao local para fazer, né? Aí já geralmente quem faz isso é um eletricista de rede, né? O eletricista de rede ele pode fazer instalação de postes, né, com a ajuda aí do guindalto hidráulico. Ele pode fazer o trabalho de leiturista, né, fazer a leitura de até 33 dias, né, dos consumidores, né. Ele pode construir a rede, né, fazer a instalação das ferragens e o tracionamento de cabo. Então, ele pode fazer uma infinidade de serviços aí dentro do sistema elétrico de potência, né? Então, a dona aqui, né, fugiu o nome da mulher aqui, Yasmin, né? A dona Yasmin, né? Não parece ser nem nome de senhora, né? Parece ser nome de criança. A dona Yasmin liga no 0800, né? E pede né? Pede para ligar o consumidor. Então, provavelmente, se ela mesmo ligou, provavelmente alguém orientou ela. Porque a princípio, né, toda instalação elétrica, ela precisa de um projeto. Não é porque eu não preciso, por exemplo, vamos supor que essa instalação, o geral aqui dá uns 26 mil quilowatts, ou seja, está bem abaixo dos 42 mil, né, que é o range, que é o limite aí. E se ele tiver 46 ou 42, eu não estou lembrado de cabeça, não, e até 6 unidades consumidoras, ou seja, 6 medidores, né, vulgo relógio, né, até 6 medidores e a carga de 42 ou 46, né, tem que dar uma olhada aqui na norma, você não precisa aprovar ele, no caso de vocês aí na Neo Energia, nem eu preciso aprovar ele aqui na Equatorial, né? Agora, se eu tiver um consumidor a mais, aí eu vou ter que o quê? Apresentar, acessar o site, né? Lá no caso nosso aqui é o SICAP, né? O site aqui da Equatorial, registrar, cadastrar esse projeto e apresentar ele, né, de forma. Antigamente a gente imprimia e levava lá para a concessionária. Hoje em dia ele é totalmente digital o processo, né? Então eu entro, faço um login, tenho um cadastro, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei como é que é aí na Neo Energia. Provavelmente deve ter algum processo análogo a esse, né? Aqui da Equatorial Goiás, a gente, depois que você faz o curso aí de eletrotécnica, de engenharia elétrica,
você entra nesse site e aí você faz o cadastro para você dar entrada como, né, como um analista, né, como um projetista, para você poder fazer qualquer projeto e apresentar ele para análise na concessionária local. Então, ela liga, né? Se aí vamos supor que é só a residência dela, ou seja, um medidor de energia, ela liga no 0800 e vai lá, um eletricista agenda um horário, né? E daí ele leva. Inclusive, você pode pedir que seja instalado um medidor monofásico, ou bifásico, ou trifásico. Geralmente, se for monofásico, né? Eles vão. Por que que é bom você esboçar pelo menos um projeto? Porque aí você sabe o que que você tem, né, de carga, o que você vai consumir aí na sua residência. Mas é igual eu tô falando, para você saber essas nuances, esses detalhes, você tem que ter conhecimento, você tem que ser pelo menos um eletricista, né, ou um eletrotécnico ou um engenheiro para ter esse conhecimento, até para você saber como é que eu vou dimensionar essa, né, suposta carga aí, né? Um cliente comum não vai saber isso, né? Por isso que o ideal é você, mesmo que não tenha a obrigação, né, de aprovar o projeto na concessionária, de você, né, ser assessorado pelo menos por um eletricista, né, nesse processo aí de ligar um consumidor novo. Então, em resumo aqui, né, todo esse texto aqui é para dizer, né, que a dona Yasmin pediu para ligar a residência lá, né, a unidade consumidora dela aqui. Então, atividade 1, realizar o preenchimento do formulário com os dados levantados em campo, realizar o croquis, né, e realizar o escopo do projeto do pré-projeto. Então, esse realizar o escopo do projeto, do pré-projeto, é basicamente você fazer um projeto. Mas é igual eu expliquei para vocês, né? Para fazer esse projeto, vocês precisariam de um pouco de mais tempo, né? Precisariam de um pouco mais de horas para a gente amadurecer esse projeto aí. Aí, por isso que a proposta agora vamos lá. Vamos lá na folha de projeto que eu abri. Então, etapa um, né? Após você entender, né, sobre como é que você vai elaborar esse projeto, né? Por isso que está falando aqui. Após se apropriar dos critérios que constam no roteiro de projeto para a elaboração desse pré-projeto, né? Ou seja, de um primeiro esboço, você, né, deve realizar as leituras seguintes, né, com o objetivo de identificar de que forma os materiais a seguir abordam os critérios definidos no roteiro. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem algumas alterações aqui. Até que a dimensão aqui da rua, das avenidas, ó, para vocês saberem o que que é, né? Eles fornecem esse desenho aqui. Isso daqui é uma planta de situação, né? Toda cidade aí, né? Geralmente é a prefeitura que cuida disso. Você vai na prefeitura, né? O pessoal tem um arquivo em PDF e também um arquivo em DWG, né? Da planta de situação da região, né? Da sua cidade e da região metropolitana da sua cidade. Então eu tenho até aqui da região metropolitana de Goiânia, né? E basicamente, o que é uma planta de situação? A planta de situação é o recorte aqui dos lotes, né? Não mostra nem a residência, só o lote em si, né? Com as ruas, né? Com calçadas e tudo apresentado aqui. Até que calçada não está mostrando aqui, não. Mas a calçada ela fica aqui, viu? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês entenderem, né? O que que é essa planta de situação propriamente dita. Ah, melhor dizendo, eu vou mostrar para vocês antes como é que é a cara de um projeto de rede, né, que é aprovado na concessionária local. Ó, esse daqui é um exemplo de um projeto, né, que foi apresentado aqui. Eu pedi para o nosso colega aqui, que é analista, né, me fornecer, né, uma prancha aí que ele fez análise. Então, basicamente, um projeto de redes, pessoal, ele tem o identificador, né, do projeto. O que que é esse ID aqui?
é semelhante ao, né, o nosso RG, né, o nosso registro geral, o nosso CPF. Então, esse número aqui, ele conta uma história sobre essa estrutura aqui, ó. Ele conta aqui, né, na hora que tem um programa lá na concessionária, né, você digita esse número, aí ele vai falar, olha, aqui eu tenho um poste de 11 metros, ele suporta uma carga de 300, esqueci a unidade de medida, não é quilograma-força, não, é decaquilograma, coisa assim. Depois eu vou dar uma olhada aqui. É, aí ele mostra, ó, esse poste aqui, ele tem uma rede de média tensão. Por que que eu sei? Tá aqui mostrando, ó, é uma rede CE1A, né? É uma rede compacta. E também ele tem uma rede de baixa tensão. Ele tem esse S aí é secundário, né? E essa rede aqui, ela é uma rede nua. Aqui é uma rede coberta de média tensão, né? Uma 13,8. E aqui é uma rede nua de baixa tensão. Onde eu tenho uma rede multiplexada, ó, nesse outro poste aqui, ó. Inclusive, esse aqui é duplo T que eu vi pelo desenho. É, dependendo aí do programa, ele ainda coloca aqui a sigla DT, né? Que é para dizer que é o poste duplo T, aquele postezinho quadrado, né? Parece uma bolacha creme crack. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, tá vendo? Ó? Ele é quadradinho mesmo aqui, ele tem uma furação, né? No concreto armado dele. Aí já esse outro aqui, ó, tá vendo que aqui é S14, né? É que ele passa em linha reta e provavelmente ele tem duas entradas, com entrada e uma saída aqui. Pois eu vou mostrar para vocês aqui. Então, isso daqui é para você implementar e o que está mostrando aqui é para você retirar, né? Nesse projeto aqui, ó, eles estavam fazendo uma atualização, né? Eles mudaram o poste, né? Um poste de 9 metros, colocando um 9 metro barra 150, né? Que suporta ele além de ser uma altura menor, ele suporta uma carga menor. Então eles colocaram um poste no lugar, né? Ou eles colocam no lugar desse, às vezes não dá para eu tirar esse poste. Aí o que que o pessoal vai fazer? Aí, por exemplo, igual aqui, ó, eles colocaram, era um de 9 metros, colocaram um de 11, né, que ele vai ficar numa altura maior, né, a gente fazendo o cálculo do engastamento, que é a valeta, né, a gente coloca um poste maior, aí ele vai ficar, às vezes, na mesma prumada, ou seja, na mesma linha, né, de base aqui, ou às vezes deslocado aqui um pouco, né, ou ele vai estar em linha reta ou ele vai estar deslocado. Se ele estiver em linha reta, provavelmente ele vai estar mais alto e provavelmente vai ser uma rede compacta, igual está contando a história aqui, ó. CE1A, né? Só que a gente precisa de tempo, né? Por isso que eu já estou fornecendo o projeto pronto e contando aqui para vocês, né? Depois, eu quero ver se na última aula eu mostro para vocês todos os tipos de estrutura para vocês entenderem aqui, ó. Quando a gente olha para essa sigla aqui, a gente já vê um desenho na nossa cabeça. Gente, dependendo aí, né? A gente até sabe que norma que ele está falando aqui, dependendo da concessionária que ele faz o projeto. Então, basicamente, é esse identificador, que esse identificador ele tem na base de dados o tamanho do poste, a carga que ele suporta, se ele tem rede de média tensão a 13,8, né? E se ele tem rede de baixa tensão. Pode ser que ele só tenha rede de média tensão, dependendo aí, né, do posteamento, ou pode ser que ele tenha só baixa tensão, ou pode ser, que é o caso aqui, que ele tenha os dois, né, os dois ao mesmo tempo. Então, aí, por exemplo, ó, essa rede de baixa tensão aqui, ó, essa S aqui, ó, ela tá vendo que é S, isso aqui é uma letra maiúscula, que é o SI, né? Essa daqui é uma rede multiplexada, né? O I, né? Quando tem o SI junto, é porque é uma rede multiplexada, ou seja, o cabo da fase A, B e C, eles estão enrolados no neutro. O neutro é o único cabo nu e eles estão aqui enrolados. Ah, beleza, professor. Estou mais ou menos tô entendendo aí. Então, agora deixa eu pegar aqui uma planta de situação.
Vocês entenderem o que que é uma. Ó, isso aqui é uma planta de situação aqui de Goiânia, né? Aí eu vou mostrar por que que a gente optou por fazer essa mudança aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui são, ó, tá contando aqui 17, mas na verdade são 16 lotes. Então eu tenho 16 lotes e pelo recorte aqui, ó, são quatro quarteirões. Só que isso daqui, ele foi criado para os cálculos ficarem o mais simples possível, porque na verdade um quarteirão aqui, pessoal, ele não só tem quatro lotes. Quando eu falo quatro lotes, eu falo que são ou quatro residências, ou imagina, numa rua inteira eu tenho só duas residências ou duas lojas, né? Isso aqui não é real, viu? Isso aqui foi uma coisa, vamos dizer assim, fabricada para vocês entenderem melhor. Na realidade, ó, o que vocês veem é isso aqui, ó. Isso aqui é a quadra R25, ó, entre essas ruas aqui, ó, Mutirão, a Rua 15, a T47 aqui, ó. Vocês estão vendo que são vários lotes aqui, ó, o lote 15, o 16, o 17. Então, isso daqui que a gente encontra na vida real, tá? Entendi, professor. E qual que é a tarefa de vocês? Aí, de posse, né, do projeto. Esse daqui é a planta de situação, né? E esse é o projeto que vai ser fornecido para vocês. E aí o professor do presencial, inclusive, vai discutir, né? Os aspectos, né? Aqui ele vai mostrar, ó, o identificador, ó, por exemplo, ó, o ID aqui desse, ó. Ó, o ID, ó, I000155. Esse aqui eu inventei, viu, pessoal? Aí porte CC, né, que é de seção circular, 9 metros, barra 300. Aí ele só tem, nesse caso aqui, a baixa tensão, ó. Ele tem uma rede SI3, ó, um fim de linha aqui, ó. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Eu tenho uma alimentação que vem lá de uma subestação. O pessoal colocou um transformador aqui, ó. Aí, qual que é a modificação que eu vou pedir para vocês fazerem, ó? Esse, esse transformador aqui, que esse pedido de 150, ele está superdimensionado, viu, pessoal? Coloquem um de 75 kVA. Próxima aula eu vou explicar o porquê, né? Mas é porque já está chegando perto do final do horário aqui, mas já de antemão, 150 para esse lote aqui fictício aqui, ele está passando de bom. Ele aguenta não só os lotes, mas aguenta também a iluminação pública, tá? Então, modifiquem por um 75, viu? Tanto que no projeto vai estar mostrando aqui, ó. Então, basicamente, vem a alimentação lá da subestação mais próxima, ela alimenta esse transformador, aí esse transformador aqui, ele vai dar conta de todos esses lotes direto da baixa tensão aqui, desses quatro quarteirões. É claro que na realidade, vocês estão vendo que esses quarteirões aqui, ó, são reais, ó, são bem maiores. Geralmente é um transformador aqui, ó, cuida desses dois, aí mais outro transformador aqui para cuidar desses dois lotes aqui e assim por diante. Dependendo aqui, né, do quarteirão aí, né? Eu cuido de três, né? É de três a dois quarteirões que cada transformador cuida. Então, a concessionária de energia, ela vai distribuindo esses transformadores, né? Aí vira uma malha urbana aí, justamente para atender diretamente todas essas, é basicamente a residência, viu? Todas essas residências direto da baixa tensão. Aí a outra coisa que eu vou pedir para vocês, aguarde só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só parar o compartilhamento rapidão aqui, que já deu as 22, é já que eu finalizo aqui. Só um minutinho aqui, antes que eu esqueça. Pronto, pessoal. É porque senão eu esquecia de registrar aqui.
Falta só mais uma informação que eu vou passar para vocês. Um minutinho já que eu volto aqui a compartilhar a tela. Ok, vamos voltar aqui. Só para a gente fechar a aula de hoje. Então, pessoal, aí uma das coisas que eu vou pedir, a tarefa, essa primeira tarefa é isso aqui, ó. Vocês vão mudar o transformador, depois eu vou explicar o porquê, né? Já antecipando que é porque o de 150 ele é superdimensionado. E aqui, ó, no lugar do loteamento, vocês vão colocar, né, do loteamento sem o projeto, vocês vão colocar esse daqui com o projeto aplicado. Professor, como é que eu vou fazer isso? Aí, geralmente, o projetista, o que que ele faz? Ele pega o arquivo em DWG, mas eu vou mostrar aqui no PDF que é mais fácil. Ele pega o arquivo aqui, ó. Eu não vou dar muito zoom aqui. Aí você faz a captura, né? O, o Shift Windows e S, ou então você aperta o print screen aqui, ó. Aí você vai seleciona, ou então você usa essa ferramenta aqui, essa tesourinha, ó, ferramenta de captura embaixo aqui, ó. Você vai copiar aqui a situação com o projeto aplicado, entendeu? Aí eu venho aqui, ó. Isso daqui, ó, ele tá, se a gente for, deixa eu só colocar aqui o parágrafo aqui em V aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Aí o que que vocês vão fazer aqui, ó? Esse aqui, ó, se eu clicar com o direito do mouse aqui, ó, formatar a imagem, essa imagem aqui, ó, ela tá alinhada aqui com o parágrafo. Se colocar aqui para trás, ela vai até para o início da folha. É só vocês dar Enter aqui, ó, e descer a planta de situação. Aí eu vou ter que capturar de novo, porque eu acho que, deixa eu ver aqui. Ah, não. Então, beleza, ó. O que vocês acabaram de capturar aqui, ó, eu dei um Ctrl V aqui, ó. Dependendo da configuração do Word aqui, ó, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Clica com direito em cima da forma, né? Ó, ela já está aqui atrás do texto. Aí vocês dão uma ajeitada aqui, ó, para ela, porque no projeto, no pré-projeto é assim, ó. A gente vai lá em campo, faz um croquis, né, um desenhozinho ali, né? Já meio que dimensiona aí, faz a marcação dos piquetes. O que que é a marcação do piquete? É onde vai ficar, onde vão ficar alocados os postes, ó, tá vendo? Ó, tem 3 postes nessa avenida aqui, ó. Já mais 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aqui, né? Ó, tem 4 aqui, mais um aqui para fazer a curva da rua aqui, né? Então a gente faz a marcação, a gente vê mais ou menos a altura, né, dos outros postes que estão vindo aqui da alimentação da subestação para interligar aqui, né? Então a tarefa é essa daqui, ó. É você montar depois do projeto, vocês entenderam por que que a gente precisa de muito tempo? Depois dele concebido aqui, né, que eu já vou, né, a gente já fornece ele aqui já pronto, né? A gente só discute aqui nessa disciplina como que ele foi criado, né, como que ele foi concebido. Vocês colocarem a planta de situação, a tarefa é essa, planta de situação com o projeto aplicado no lugar aqui, ó, do loteamento sem o projeto e colocar o transformador, né? Ou trocar o de 150, que ele está superdimensionado, pelo de 75 kVA. Beleza? Aí salva. Não esquece de botar seu nome aqui, né? Aí cada um de vocês vai enviar essa folha com essas alterações aqui. Beleza? Aí na próxima aula eu explico o porquê dessas alterações, né? E quais as implicações disso. Então é isso, pessoal.
Aí as pastas com o arquivo necessário já a partir de amanhã já vai estar disponível para vocês, né? Que o Gabriel já vai colocar aí. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula aí. Vou parar aqui a gravação.